E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Nessa aula a gente vai trabalhar com o Data Type Manager, que é o plugin responsável pela definição e configuração dos tipos de dados que vão ser trabalhados dentro do Ghidra. Ele é um plugin do Code Browser, tá? E é nele que a gente importa ou configura tipos de dados que a gente quer trabalhar com o nosso programa que está lá dentro do Ghidra, né? Que foi carregado dentro do Ghidra. Bom, primeiro pessoal, se você curte o nosso trabalho, se você gosta dos vídeos do portal, se você gosta dessa comunidade, nos apoie, não se esqueça, vai em menteb.in/apoie e mostra pra gente o quanto você curte esse trabalho. Bom, vamos lá. Aqui eu fiz um programa aqui, ele já foi compilado e tal, mas eu vou dar uma explicada como é que ele tá funcionando. Eu simplesmente defini alguns tipos de dados aqui, tá? Eu disse que esse inteiro ele é do tipo int. Eu disse também que esse page size tem esse valor aqui. E eu defini uma função aqui. A implementação, isso é um .h, né? Um header file. Eu estou definindo isso daqui. A implementação desse header file tá aqui, né? Simplesmente é uma soma. Ele vai retornar a soma de A e B. Eu estou utilizando o tipo inteiro aqui, que é do tipo int, tá? E aqui na main eu estou simplesmente usando esses valores, né? Aqui eu atribuí a uma variável, printo a variável, depois eu printo o retorno dessa função aqui. Beleza? Bem simples, aqui eu vou printar 4096 e aqui eu vou printar 30. É bem simples. Mas só para a gente ver um pouquinho na prática como é que vai funcionar o Data Type Manager. Eu já compilei esse binário aqui, tá? E eu vou chamar ele para dentro do Ghidra. Bom, eu vou analisar aqui, né, o Auto-Analyzer, aumentar. Certo, aqui é o Data Type Manager. Eu vou aumentar aqui essa janela, só para a gente ver melhor aqui. O que a gente pode ver aqui é o seguinte, ele tem várias configurações que a gente pode fazer, tá? Eu não vou entrar em detalhes de todas elas, porque isso vai muito do que você está tentando fazer e onde você quer ir, né? O que você quer fazer e tal. Mas o que a gente pode ver aqui é o seguinte, ele define 3 grupos aqui pra gente. O primeiro são alguns tipos built-in, que praticamente são os tipos que o próprio Ghidra reconhece e ele definiu para ele. Por exemplo, supondo que o void em letra maiúscula para ele seja o void asterisco, por exemplo, que é um ponteiro para void. Então ele vai definir isso como built-in, provavelmente vai estar aqui, né? Mas, enfim, foi só um exemplo, provavelmente não tem algo assim, mas a gente pode ver aqui, ó, esse tipo aqui é long integer, né? Ele definiu como um valor de 8 bytes, né? O tamanho dele são 8 bytes. E foi ele que definiu isso aqui, né? O próprio Ghidra. Ó, tem um void aqui no caso, ele tem tamanho 0. Aqui no caso, claro, não é tamanho 0, né? Quando utilizado, ele acaba assumindo um valor, mas enfim. Aqui tem outro, o WIDE-char, né? Que são 2 bytes no caso, que é o encoding diferente, é o TF16. Mas enfim, aqui são os tipos built-in do próprio Ghidra. Outro grupo que ele tem também é o grupo do Windows, né, que ele reconhece que seu programa, assim, está rodando em Windows, e ele reconhece que seu programa é um binário PE e tal. Então ele vai carregar para você automaticamente todos os tipos que ele conhece do Windows. Se a gente procurar aqui, por exemplo, lá o INT, que é uma biblioteca que define o cabeçalho PE, por exemplo, ele vai estar aqui, ó, o INT. A gente sobe aqui e tem vários tipos definidos no INT. Mas o PE não está aqui, né? Porque o cabeçalho PE, né? No caso, ele não está aqui. Por quê? Porque o Ghidra separa isso muito bem. Ele define como PE mesmo. Ele faz uma pasta, né? Ele cria um grupo. E ele importa isso para dentro do seu binário. Por quê? Imagina que o seu binário não é PE. Porque aqui ele define o tipo do Windows, né? Aqui, ó. Ele define os tipos do Windows, mas o formato PE não é o único formato do Windows, né? Ele não é o único, tem outros formatos também, e o Ghidra reconhece esses outros formatos, então ele não vai definir dentro desse Windows aqui, certo? Então o que ele vai fazer?
ele vai carregar isso para dentro do seu programa. Aqui, ó, PE. A gente abre aqui e aqui tem todos os cabeçalhos utilizados no seu programa. E é simplesmente, na verdade, é exatamente o que a documentação define, né? Se a gente for dar uma googlada, quer ver? Vou até abrir aqui. Por exemplo, vai esse Image Optional Header. Aqui. A gente clicar 2 vezes, ele vai abrir uma janela pra gente aqui, tá? Separando bonitinho, fazendo em tabela, o tipo de dado, o mnemônico, enfim. No caso, esse mnemônico aqui é o tipo do dado, né? Que é uma the word, no caso. Não tem mnemônico, né? Porque é só um tipo de dados. Não aqui nesse cabeçalho. Esse cabeçalho ele simplesmente define dados, então não tem mnemônico. Ó, se a gente vier aqui, ó, eu vou colocar MSDN Image Optional Header. Vou aqui, ó. Ele mostra aqui pra gente exatamente o que o Ghidra está mostrando. Então é assim que o Ghidra reconhece o que é o que. Por exemplo, que essa word aqui ela é 2 bytes, que esse byte aqui é 1 byte, que essa the word aqui é 4 bytes, que esse campo aqui, ó, esse aqui no caso é 2 bytes, 3, 4, no quarto byte, aqui no quinto byte, o quinto e o sexto byte, ele reconhece que é esse campo aqui, size of code. É assim que ele reconhece, né? Ele conhece a estrutura e ele mapeia isso para dentro. Aqui, tanto é que se a gente vier aqui, ó, vou abrir aqui o optional header. Opa. Cadê? Opa, é aqui. Aqui, ó, size of code. Aqui você tem 1, 2, 3, 4 bytes, certo? E a partir do quinto byte, né? No caso aqui é 64 bits, né? Por isso que ele tá the word aqui. Se a gente olhar aqui, ó. Ah, não, é uma the word mesmo. Verdade. Bom, 4 bytes. A partir do quinto byte, os 4 bytes a partir do quinto, então quinto, sexto, sétimo e oitavo, é esse size of code aqui. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, aí a partir do quinto, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é esse campo aqui, ó, size of code. Então, fica tudo mais claro, né? Agora a gente sabe como é que o Ghidra faz isso e, de novo, não tem mágica, né? Enfim, em computação não tem mágica. Bom, vamos lá. Ele define aqui o PS, se fosse elf, ele ia definir do elf aqui. Não tem só, obviamente, os tipos definidos para o PE, tem outras coisas aqui também, tem tipos definidos pelo próprio Windows e tudo mais. Por exemplo, se a gente procurar aqui o pvoid, que é um tipo definido pelo Windows, ele vai reconhecer aqui pra gente, ó, pvoid definido dentro da UNT. Aí se a gente deixar o mouse em cima, ó, ele vai dizer a definição em si, é um typedef, pvoid, void. O typedef ele simplesmente vai definir um tipo pra gente. E o tamanho dele também, né? O tamanho é 0 no caso, porque é void. Eu vou pegar uma the word aqui, por exemplo, que eu falei que eram 4 bytes. Isso é de acordo com o Windows, né? Não é um padrão. Vou deixar aqui em cima, ó, o tamanho ali embaixo, 4 bytes. Ele é equivalente ao unsigned long. E, enfim, a gente pode ver todos os tipos aqui e o Data Type Manager ele simplesmente mapeia os tipos aqui pra gente. Ah, mas e se eu tiver algum tipo que o Ghidra não reconhece? Bom, o que ele permite você fazer é importar um header file aqui para dentro. Como você pode fazer isso? Primeiro você pode escolher qual grupo você quer, né, importar isso daí. Você clica com o botão direito. Na verdade, desculpa, não é aqui. Isso daqui é outra coisa. Se você quiser importar alguma coisa para dentro do Type Manager, você vem aqui no File. Cadê? Aqui, ó. Parse Source. Quando a gente clica aqui, tem várias opções aqui que você pode definir, mas o que acontece? A ideia geral é simplesmente você pegar um .h, né, um header file, e você importar para dentro. Ele vai ler todos os campos, todos os typedefs, uma estrutura que você definiu, escopo de função, tudo isso ele vai ler para você.
ele vai carregar, e agora a partir daí o Ghidra vai conseguir entender o que é aquilo. Esses parse configurations aqui é simplesmente ele define alguns padrões de configuração na hora de ler esse arquivo. Por exemplo, se você escolher aqui o Visual Studio 12, 64 bits, por exemplo, ele vai dizer todos os arquivos que ele vai ler, aqui, ó, todos os .h que ele vai ler. Isso aqui ele já leu, tá? Mas por algum motivo, às vezes você quer ler de novo, mas ele já leu. Ele só diz aqui porque ele, para mais ou menos te indicar, ó, eu li isso daqui baseado nessa configuração. E aqui, ó, essas parse options é simplesmente todas as opções que ele vai utilizar na hora dele parsear. Isso daí são algumas opções do próprio de compilação mesmo. Por exemplo, isso aqui, esse "-i", é todos os lugares que ele vai olhar na hora de buscar por esse arquivo. Né? No caso, você pode jogar só o nome, né? Por exemplo, sei lá, biblioteca.h. E isso daí está no seu desktop. Você pode escrever aqui só biblioteca.h e definir um "-i" aqui e colocar, sei lá, users, sei lá, tal pessoa, desktop. Você coloca aqui, ele vai olhar para esse path aqui e ele vai buscar o arquivo que você definiu aqui. O "-d" é um define em tempo de compilação, o "-o" é um undefined, mas enfim, tem várias opções, a gente não vai ficar olhando para isso agora porque não foge um pouquinho do escopo desse curso, que é dar uma introdução, mas só tenha em mente que a gente pode definir as nossas próprias configurações aqui. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses tipos de dados que eu defini, porque o que acontece? Se a gente procurar pela main aqui, ó, vamos dar uma olhada no programa com decompiler. Tá, beleza. Aqui. Bom, eu tô aqui no decompiler. O que acontece? Eu tô vendo a função full aqui, que foi a que eu defini. Mas por quê? Porque o símbolo dela tá definido, né? Então ele consegue pegar o símbolo e ele vê que é uma função full. Mas no caso aqui, ó, ele não sabe que isso é o page size, né? Ele só entendeu que é double word, no caso, o que no caso provavelmente é o que ele define como 4 bytes, né? É o que ele está dizendo ali, ó, tamanho 4 bytes, e tá certo. Né? Só que, ó, claro, a questão aqui que é unsigned int, né? Mas tudo bem, ele acertou 4 bytes. Se a gente vier aqui na função full, vou apertar Ctrl e dar 2 cliques aqui. Ó, ele entendeu que é inteiro, né? Ele só não sabe que o tipo é aquele inteiro que a gente escreveu aqui. Mas ele entendeu que é o tipo int, né? Que são 4 bytes. Ele pegou pelo tamanho de bytes, no caso, né? Aqui, ó. Vou deixar em cima. Por exemplo, aqui, ó. Ele entendeu que são 4 bytes, certo? Mas ele não reconheceu os nossos tipos, né? O tipo inteiro, né? A palavra escrita inteiro em caps lock. Aqui, ó. Esse inteiro. E nem o page size. Também ele não entendeu isso daí. Por que ele não entendeu? Porque está definido externamente. O Ghidra não conhece esses tipos de dados. Então isso é muito legal se você quiser, se tiver algum tipo de dado que o Ghidra não está reconhecendo, você quer que ele reconheça. Aqui dentro, por exemplo. E por que isso é relevante? Você pode até pensar assim, mas ele está reconhecendo aqui como inteiro. Qual a diferença de ter um inteiro aqui como caps lock? Bom, vocês lembram mais ou menos teve uma aula, acho que foi a aula 05. A gente estava vendo o nosso Analyze, né, que ele tinha o tipo handle. Na verdade, enfim, não precisa ser só aquela aula. Sempre que você está fazendo engenharia reversa de Windows, por exemplo, até mesmo de Linux, você vai se deparar com tipos definidos pelo próprio sistema operacional. E no caso, os mais padrões, assim, tipo handle, pvoid, void, o Ghidra vai reconhecer. Se a gente pegar um handle aqui, ó, o Ghidra reconhece o que é handle, a gente deixa aqui em cima, ele diz pra gente que o handle é simplesmente um ponteiro para void. Mas é diferente, para entender o programa, um ponteiro para void e handle.
Claro, quando a gente desce mais o nível, é a mesma coisa, é simplesmente um ponteiro para void. Só que um handle, quando ele é retornado para alguma função, por exemplo, create file, que vai criar um arquivo, ou quando você abre uma conexão, geralmente essas funções retornam handles, que no fim das contas são ponteiros, mas quando ele diz que é handle, é simplesmente um ponteiro que geralmente aponta para lugares onde vão ter informações sobre aquele arquivo. Aquele arquivo não, aquela função, no caso, o arquivo que se abriu, ou enfim, a conexão que se abriu. Então é importante a gente saber o que é o que. Se aquilo lá é simplesmente um ponteiro para void, apontando para algum lugar, não sei o que, até porque é void, ou um handle, que possui informações sobre um arquivo que eu abri, um arquivo que eu modifiquei, ou uma conexão que eu acabei de abrir. Então é importante a gente saber quais os tipos. Mas enfim, eu vou parsear o meu arquivo aqui, ó. Vir em File, Parse Source. Eu vou clicar nesse mais aqui, ó. Eu vou pegar o meu datatype.h, apertar OK. Se a gente vier aqui para baixo, ele já vai estar aqui embaixo, ó. Eu vou parsear para o programa, né? Ele pergunta se você quer parsear para dentro desse programa aqui, no caso para esse grupo aqui, ou para o arquivo inteiro, no caso, né? Eu vou parsear só para esse grupo aqui, para esse programa aqui. Beleza. Ele disse que foi parseado com sucesso, mas eu ainda não conheço, né? Ainda não foi para dentro do meu programa, eu ainda não apliquei, por assim dizer, isso daí para dentro do meu programa. Por exemplo, se eu vier aqui, ó, e definir isso daqui, vou renomear essa função aqui, ó. Vou colocar o mesmo nome da minha função que eu defini lá, daquele meu escopo de full aqui, ó. Vou renomear. Vocês podem ver que não mudou nada aqui, né? Ele continua, eu simplesmente renomeei a função aqui, o nome dela, mas a assinatura dela continua a mesma. Deixa eu apertar um Ctrl Z, apertar um Ctrl Z aqui para voltar. Beleza? Aí o que acontece? Eu tenho que aplicar isso daqui. Agora a gente pode ver que o datatype.h está definido aqui, ó. Se a gente expandir, eu tenho todos os defines aqui, que no caso é um só, é o page size. Ele já diz pra gente qual o tamanho dele, no caso aqui ele está dizendo em hexa, né? Mas enfim, esse 1000 em hexa é a mesma coisa que 4096 em decimal. Ele diz pra gente também que ele tem tamanho 8, né? Em bytes, tamanho 8. Ele diz pra gente também que tem uma função definida, essa função full. Aqui ela tem essa assinatura e também o tipo inteiro, que é do tipo int. 4 bytes é um signed int. Beleza. Para aplicar isso daqui, eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, venho no grupo, botão direito, aplicar tipo de dado de função. Agora, o Ghidra, ele reconhece esse tipo de dado, certo? Se eu vier aqui, ó, e renomear, aqui ele ainda continua a mesma coisa, porque como eu tinha comentado, ele pegou pelo símbolo isso daqui, né? Então não teve diferença nenhuma. E aqui também ele não vai fazer diferença nenhuma, porque aquilo ali é uma diretiva de pré-compilação. Então não vai ter impacto aqui. Mas pelo menos agora ele tem esse tipo definido aqui, a gente sabe o que é. Se a gente quiser, a gente pode definir isso daqui como page size, tá? Ou, só para vocês verem o negócio rolando, eu vou definir aqui, ó. Vou renomear no caso como full, certo? Lembrem que não aconteceu nada da última vez que a gente renomeou. Mas agora já foram aplicados os tipos de dados. Eu vou apertar o que aqui, ó. Se eu só... Ué. Beleza, não tinha aplicado. Então, agora ele foi aplicado, ó. Tá vendo? Agora ele reconheceu o full, ele reconheceu esse nome full aqui, ele viu que ele tem uma assinatura para essa função aqui dentro, ele conhece essa assinatura e ele redefiniu aqui a função pra gente, né? Claro, essa não é a assinatura da main, né? Mas enfim, só para vocês terem uma noção que caso ele veja, aqui ele reconheceu como inteiro, mas imagine que ele não tivesse reconhecido, que ele desse como indefinido o tipo aqui, né? Supondo
Aqui, ó, o primeiro e o segundo, supondo que estivesse indefinido. Né? Você carrega para dentro do programa o header file, aplica e ele vai traduzir para você, né? Ele vai remapear para você o tipo de dado. Isso é muito, muito legal quando você está trabalhando com tipos de dados que não são comuns, né, no dia a dia, não são normais, por assim dizer. Uma dica aqui, uma última dica que eu vou dar aqui é o seguinte, é um pouquinho normal a gente ver quando a gente está trabalhando com o próprio Ghidra, .text aqui, ao invés do nome das funções mesmo, né? Bom, .text aqui é o seguinte, é uma label, que ela no caso foi definida pelo GCC aqui, e ela foi atribuída, não vou entrar em detalhes, mas praticamente ela foi atribuída ao mesmo espaço de endereço que o próprio nome da função. E o que a gente pode fazer para eliminar isso aqui é o seguinte, eu vou reabrir esse programa, eu não vou salvar. Aqui ele está perguntando sobre o Auto-Analyzer, né? Eu vou dizer não aqui, ó. Beleza, ele não mostrou o Auto-Analyzer. Deixa só eu mostrar o lixinho aqui. Beleza. Só ver uma coisinha. Enfim, tá ok. Bom, o que acontece? Eu não rodei o Auto-Analyzer, ou seja, tem uma porrada de coisa aqui que não está definida ainda. Se a gente tiver na .text aqui, ó, são simplesmente uma tripa de bytes que o Ghidra não consegue reconhecer ainda o que é. A gente já falou disso na aula sobre o Auto-Analyzer. E se a gente vier aqui, ó, em Symbol Tree, que a gente também já viu sobre o Symbol Tree, tem as labels. Se a gente vier na .text aqui, essa é a .text, deixa eu deixar em cima aqui, ó, .text. Selecionar todas elas, simplesmente selecionar todas, eu estou segurando o Shift aqui indo para baixo com a seta. Eu vou simplesmente apertar Delete, eu vou apagar todas as labels. O que acontece? O Ghidra ele conhece o símbolo daquela função, no caso a função que a gente está usando ali é a printf, aqui no caso, né? Deixa eu olhar aqui na main. É a printf que a gente está usando. E o Ghidra conhece a printf. Por quê? Porque ele parseou a biblioteca que contém a stdio, que contém a printf. Tanto é que se a gente ver aqui, ele tem a printf aqui. Ele tem todas as printfs aqui, né? Todos os tipos de printf. Mas ali ele colocou um .text. Por quê? Porque ele é meio que... Não vou dizer que é um bug, mas... ele coloca em cima da printf, ele coloca a label da .text. Enfim, como a gente deletou agora todas as labels da .text, agora tudo que ele vai ter para olhar vai ser as próprias funções, não vai ter nada em cima, por assim dizer, nada sobrepondo o símbolo da função, né, o nome da função. Agora sim eu vou vir aqui em Analysis, no Auto-Analyzer, vou clicar em Analyze. Beleza. Agora, se a gente vier no Decompiler, buscar pela main aqui de novo. Aqui, ó. Agora tem a printf, ele já reconheceu pra gente. É muito normal, assim, principalmente em binários utilizando as bibliotecas padrões e tal, tipo stdio, stdlib, ele não reconheceu o nome da função. Então... é legal a gente sempre fazer isso, antes de rodar o programa, né? Bom, pessoal, nessa aula vai ser só isso. Eu vou colocar esse código aqui no GitHub, mas, enfim, se sacaram a ideia, é bem simples aqui. O Data Manager, a ideia geral dele também é bem simples, ele não tem muito segredo, ele simplesmente vai trabalhar com os tipos de dados que permite você importar e configurar esses tipos de dados. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, deixa aí nos comentários, fala com a gente lá no nosso fórum. O fórum tá bem legal, viu, pessoal? Ele foi reorganizado. Inclusive agora a gente está com um tópico lá de hardware hacking. Se você estiver interessado em hardware hacking, dá uma olhada lá, contribua e fica sempre atento para aprender sobre isso e tudo mais.
Qualquer dúvida, deixe nos comentários, fala com a gente no Discord. Muito obrigado e tchau!